aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia, dessa feita para você, aluno da terceira série do ensino médio, famoso terceirão. Eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre. E para a aula de hoje estou contando com a ajuda da intérprete fofa. Quero mandar meu super abraço e um beijo para todos os intérpretes que estão nos ajudando na aula de hoje, nas outras aulas que estão chegando até vocês. Eles arrasam, né, gente? Então, a nossa aula de hoje será sobre estrutura fundiária brasileira. O que seria estrutura fundiária? Já ouviu falar em estrutura fundiária? Então é isso que você vai saber na aula de hoje. O que é estrutura fundiária? Tá bom? Preparados? Então vamos lá. Estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão distribuídas de acordo com suas dimensões. A gente, quando fala assim de estrutura fundiária, a gente ouve falar assim, latifúndios, grandes latifúndios, minifúndios. Então, o Brasil recebe muita crítica em relação a isso, porque a gente sabe que em relação à estrutura fundiária brasileira, a terra está concentrada, a maioria da terra está concentrada nas mãos de uma minoria, enquanto que tem muita gente precisando de um lote de terra, um minifúndio, né, um pedaço de terra para plantar, para praticar agricultura. Aí não consegue. Aí entra a questão agrária, que é um assunto que a gente vai falar mais à frente, sobre essa questão da reforma agrária brasileira, né, que seria tirar, diminuir, dividir essas terras maiores aí para essa população que não tem acesso à terra e que precisa da terra para viver, para plantar, para colher, sendo que a gente sabe que grandes terras aí, grandes propriedades de terra, grandes latifúndios, estão improdutíveis, ninguém está utilizando, estão abandonados. Então, entra a questão da reforma agrária brasileira, que quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da reforma agrária, mas não no conteúdo de hoje, hoje é só uma pincelada. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a introdução mesmo da questão da estrutura fundiária brasileira. Mas nas aulas seguintes a gente vai falar bem claro sobre a reforma agrária brasileira. Então, as características da estrutura fundiária brasileira, eu já falei aí na introdução. Nós vamos ver aí que tem grandes propriedade de terra, que são os grandes latifúndios, nas mãos de uma minoria. E existe uma população aí que quer um lote de terra, quer um minifúndio, que é menor, né, para poder trabalhar. É por isso que entra a questão dos sem terras. Pessoas que lutam para ter uma área para trabalhar, uma propriedade, né, para plantar, para praticar agricultura familiar, por exemplo. Olha só, como é que é dividida? Nós vamos ter a grande propriedade, conforme está mostrando aí no gráfico, média propriedade e pequenas propriedades no Brasil, sendo que as grandes propriedades, como eu disse para vocês, se concentram nas mãos de uma minoria. Aí a gente precisa que haja a utilização dessa terra, principalmente dessa terra que está improdutível, para a produção de alimentos. Né? Mesmo que o pequeno produtor ele não vá vender para exportação, não vá praticar agricultura comercial, ele pode praticar agricultura familiar para o próprio sustento da família, e que pode ser de subsistência também ou para vender no mercado local, que é uma forma dele sustentar a família, o pequeno produtor, correto? Mas qual seria a origem da concentração fundiária brasileira? A gente sabe que desde o descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, né, que já habitavam aqui os indígenas, houve uma divisão de terra. O Brasil foi explorado, foi colônia de Portugal. Aí a primeira vez que se falou em divisão de lotes de terra foi nas capitanias hereditárias, que aí seriam que 15, foi dividido em 15 lotes de terra, e esses 15 lotes pertenciam a apenas 12 pessoas. Então começou aí, desde o período colonial, começou de forma errônea já essa divisão de terra no Brasil, fazendo com que uma minoria tivesse grandes quantidades de terra e a maioria pequenos lotes de terra ou nem tivesse acesso à terra, como a gente vê, né? Porque a terra era devoluta, as terras aqui no Brasil era de quem chegasse primeiro e ia pegando as terras, não tinha dono. Então, deu todo esse problema, todo esse conflito, ok? Aí surgiu, em 1850, surgiu a lei de terras, que seria toda a terra devoluta, somente seria adquirida através da compra. Quem compraria terra? Como é que alguém que não tinha condições, que as terras foram divididas em 15 lotes, começou a exploração, surgiu aí os grandes latifúndios, e depois que eles conseguiram suas terras, que eles foram pegando, eles não compraram de ninguém, eles foram pegando, aí criaram essa lei, que agora só que ia ter terra
quem pudesse comprar. E quem podia comprar? Só os grandes latifúndios. Então aumentou mais ainda, que eles começaram a comprar mais e mais lotes de terra. Então os ex-escravos e os imigrantes foram os primeiros sem terra. Porque nesse período a gente sabe que o Brasil teve todo aquele processo de escravidão no Brasil e teve os estrangeiros que vieram trabalhar aqui de forma forçada, como os escravos, e também os italianos, os japoneses, outros que vieram de forma voluntária trabalhar aqui. Então eles foram os primeiros a não terem acesso à terra. Eles foram os primeiros a ficarem sem terra, trabalhando na terra para os senhores de terra, os donos de terra, mas sem ser o proprietário. Eles seriam os poceiros de hoje que nós chamamos, porque eles não teriam como comprar a terra com essa lei de terras aí, porque eles não tinham recursos para isto, ok? Aí vem a concentração fundiária e reforma agrária, conforme eu falei no Brasil. O que é que a reforma agrária quer? O que é que exige as pessoas que estão sem terras? Como as pessoas não têm condições de ter a sua terra, elas querem que o governo faça uma divisão, que ela tire desses grandes latifúndios a terra e divida em lotes para aqueles que estão sem ter acesso à terra, para que eles possam trabalhar. Quando a gente vê o movimento dos sem terras, por exemplo, eles eram pequenos produtores que viviam na zona rural, trabalhavam, muitos deles não eram mesmo dono da terra, só vendia sua força de trabalho, mas muitos tiveram que vender as suas terras porque adquiriram dívidas e não tinham como pagar as dívidas. Às vezes o cara faz um empréstimo para comprar maquinário, comprar sementes, para dar o solo, ele acabou não conseguindo pagar esses empréstimos e ele teve que vender a sua terra. E vendeu para quem? Para o fazendeiro do lado, o fazendeiro da frente, que já eram os grandes latifundiários. Então engrossou a massa das pessoas consideradas sem terras no Brasil, que lutam o quê? Eles querem o quê? Que o governo entregue para eles, principalmente essas grandes latifúndios que estão improdutíveis aí, que não estão sendo utilizados. E muitas vezes eles invadem essas áreas com a intenção de que o governo entregue essas terras para eles, para que eles possam trabalhar, tá bom? Mas aí, quando eu falo de estrutura fundiária e o papel do Estado, o que o Estado pode fazer? O que eu acabei de falar para vocês, o governo precisa promover a desapropriação de grandes propriedades improdutivas, dividindo-os em lote para assentar agricultores e trabalhadores rurais sem terra. É isso que a reforma agrária quer. É isso que os trabalhadores sem terras, né, querem também. Que o governo pegue essas terras que estão aí sem nenhum tipo de utilidade, grandes concentração, grandes latifúndio, e distribua para os pequenos produtores, distribua em lotes para que eles possam ali praticar agricultura de subsistência ou agricultura familiar. É isso que a população quer, né? Principalmente a população que engrossa aí a massa dos sem terras. Tudo bem até aqui? Entendeu direitinho o que é a estrutura fundiária? E como ela é dentro do nosso país, o que pode ser feito, o que as autoridades podem fazer para melhorar essa situação? Parece simples, né? E é só dividir em lotes, entregar para as pessoas que querem trabalhar, para sustentar a família e até mesmo vender no mercado local. Que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos ver se você entendeu o conteúdo? Vamos para a primeira questão. A estrutura fundiária no Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, criando assim os conflitos por terra. Diante desse problema, o mapa abaixo mostra a distribuição territorial mais conflitante em 2009, no território brasileiro. Assinale a alternativa correta. A região no Brasil com maior número de conflitos por terra é a... Qual a região do Brasil, olhando aí para o mapa, que apresenta maior conflitos por terra? A gente, quando fala de conflitos por terra, a gente observa manchetes de jornais de muitas pessoas que perderam a vida no campo, famílias, pais de famílias, que morreram porque só queriam um pedaço de terra para trabalhar, né, para plantar. Mas qual seria a região? Olhando para o mapa, olhando para as regiões do Brasil, quando a gente vai interpretar um mapa, a gente olha aí, ó, essas bolinhas pretas aí, ó. Qual a região que apresenta mais bolinhas pretas aí? Aí você sabe que tem a maior concentração desses conflitos. Letra A, região norte. B, região nordeste. C, região centro-oeste. D, região sudeste. E E, região sul. Dá mais uma olhada no mapa das regiões do Brasil para você acertar. Isso aqui está muito fácil. Vamos para a resposta? Se você marcou aí a região norte, você acertou. Você observa que a maior concentração desses pontinhos pretos aí estão na região norte, né? De acordo com o mapa, a região que concentra o maior número de conflitos por terra é a região norte do Brasil. Principalmente, gente, nos estados do Amapá, Pará e Rondônia. Eles sempre estão nas manchetes de jornais quando há uma morte no campo, quando há um conflito direcionado às relações de trabalho no campo, tá bom? Vamos fazer mais uma?
Parabéns para você que acertou. Vamos lá? Vamos fazer mais uma questão. Vamos para a nossa questão de número 2. Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra. Letra B. A estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. Letra C. A modernização do campo proporcionou a extinção dos contratos de parceria em todas as regiões brasileiras. Letra D. Das áreas de fronteiras agrícolas, todos os trabalhadores rurais possuem títulos de propriedade da terra. Letra E. Os boias-frias são assalariados que trabalham nas propriedades de forma permanente e com vínculo empregatício. Dá mais uma analisada, olha direitinho que eu tenho certeza que você vai acertar essa também. Vamos lá para a resposta? Olha só, a primeira era incorreta, né? A Lei de Terra não permitiu que todos os trabalhadores rurais tivessem acesso à terra. Mostrei lá no início, tinha que ter dinheiro para comprar a terra. Então seria a letra B, né? A correta, a estrutura fundiária apresentada, acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. A letra C também seria incorreta, porque a modernização no campo não extingue os contratos de parceria em todas as regiões. Ainda há contratos agrários de parceria e arrendamento no campo. Tá? E a letra D também seria incorreta, porque os boias-frias não têm vínculo empregatício. Eles trabalham temporariamente no período das colheitas, eles vão até o local para colher. Tá bom? Então, gente, chegou ao final de mais uma aula. E aí, gostou? Achou pouco, só 2 questões? Quer encontrar outras questões sobre esse conteúdo? Quer estar praticando? Quer encontrar essa aula de hoje também completa, inclusive com o texto? Entra lá na plataforma Eduque. Você vai encontrar a aula de hoje, outras atividades para você estar praticando. E é isso aí. Obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final, que Deus continue nos protegendo. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus permitir. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo para os meus filhos, Elcio Jonathan e João Neto. Tchau, tchau, gente.